Kisu 11, vale a pena ter em carteira ou não vale? Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Renato Costa, criador aqui do canal RC Futuro e já em espírito de Copa do Mundo, né? É isso mesmo, hoje dia 20 de novembro de 2022 inicia a Copa do Mundo FIFA no Catar, né? E nós já estamos aqui a caráter, né? Torcendo desde já para nossa seleção que vai jogar daqui a alguns dias, mas nós estamos já a caráter e em ritmo de Copa do Mundo, certo? E já nesse ritmo de festa, nesse ritmo de futebol, como todo brasileiro é apaixonado, né? Quero pedir encarecidamente para você aquele like, que é muito importante aqui para o canal crescer, para o canal se desenvolver, né? Se você não é inscrito, poxa, vem se inscrever, vem aqui com a gente, vem fazer parte dessa família, né? Esse canal aqui é voltado para finanças, então toda semana a gente solta um vídeo aqui e praticamente quase todos os dias nós estamos soltando aí vídeos curtos, né? Então você pode ter informações sobre o mercado financeiro, sobre ações, criptomoedas, fundos imobiliários. E mais importante também de tudo isso é você ativar o sininho para você receber todas essas informações aí de primeira mão, tá bom? Toda vez que a gente gravar um vídeo e você tiver feito aí a ativação, você vai receber esse conteúdo de primeira mão aí, beleza? Vou deixar também aqui embaixo na descrição o Instagram, que lá no Instagram também a gente faz postagem diretas, tá bom? Vamos lá, vamos falar desse fundo imobiliário, o Kisu, que é um fundo na verdade que ele é um FOF, né, que é um fundo que investe em outros fundos, né? O FOF, e um fundo que vem crescendo bastante. Ultimamente esse fundo ele vem se desenvolvendo, então a gente vai estar falando sobre ele. E também vou pedir para vocês, deixe aqui nos comentários abaixo se você investe nele e como está a sua perspectiva e se você está gostando desse fundo imobiliário, tá bom? E no final do vídeo eu também vou estar dando a minha opinião sobre ele e vou deixar também alguns pontos chaves, né, sobre ele aí, sobre a minha opinião sobre esse fundo. Lógico que tudo que eu vou falar não é nenhuma recomendação de compra ou de venda nesse ativo, mas vou estar deixando a minha opinião, tá bom? E para a gente poder falar, para a gente poder detalhar melhor sobre esse fundo, a gente vai entrar aqui no site da Status Invest, onde a gente vai poder pegar as informações detalhadas, né, desse fundo. O fundo hoje ele está sendo negociado na Bolsa de Valores a R$ 8,36, né? A sua mínima nos últimos 2 anos foi de R$ 7,18, a máxima foi R$ 8,89, gerando um dividendo yield nos últimos 12 meses de 10,23% e uma valorização nos últimos 12 meses de mais 14,99%. Uma boa valorização, né? Aqui a gente tem a cotação dele nos últimos 5 anos. Óbvio que ele não tem 5 anos, ele tem apenas aí 2 anos de criação. Mas quando ele iniciou as suas atividades, o seu valor máximo aí chegou a bater R$ 15 lá em abril de 2021, certo? Aqui nós temos o valor patrimonial, ou seja, o valor que realmente ele vale, né? Que é o valor de R$ 9,28 e o seu PVP de 0,90. Isso é muito bom, depois eu vou reforçar um pouco mais isso, mas lembrando que quando a gente negocia um ativo, principalmente fundo imobiliário, abaixo de 1, significa que ele está barato, ele está valendo menos do que realmente é o valor justo. Quando ele está sendo negociado acima de 1, ele está um pouquinho caro, né? E no caso aqui do Kisu 11, ele está 0,90, então ele está barato, certo? Aqui o número de cotistas, hoje ele tem 101.989 cotistas, certo? E aqui nós temos aqui uma liquidez diária de negociação de R$ 984.629,13. A sua participação no EFIX é de 0,33%, tá bom? O último dividendo que ele pagou que agora no dia 16 de novembro, né, foi de um pouquinho mais de 7 centavos e a data base dia 31 de outubro de 2022, dando um rendimento aí por mensal, né, de 0,88%, tá? Aqui nós temos os dividendos dele, né, de tudo que ele pagou ao longo
período, né, da vida do Kisu 11. O maior dividendo que ele pagou foi lá em fevereiro de 2021, pagando 13 centavos. E ele está na casa de 0,6, 0,8, 0,10, né? Está nessa casa aí, certo? Nós temos aqui também o histórico, todo ele, pode ver aqui, né? Ele, a DataCort, a Datacom tem aqui como histórico, geralmente não, todos, né, os casos aqui sempre foi no último dia de cada mês, e o pagamento ali no dia 14, dia 15, dia 16, tá bom? Aqui nós também temos o administrador dele, né? Hoje quem faz a administração dele é a BRL Trust, distribuidora de títulos e valores imobiliários, tá? Como eu falei, ele é o segmento dele é um fundo de fundo, ele é um FOF, ou seja, ele investe em outros fundos imobiliários, e o público-alvo qualquer investidor, qualquer pessoa pode estar investindo nesse fundo, tá certo? Aqui nós temos o patrimônio dele. Quando ele iniciou em outubro de 2020, ele tinha um valor de 72 milhões, e hoje, em outubro de 2022, ou seja, 2 anos depois, 410 milhões investido. Bastante gente, né? Bastante pessoas investindo nesse fundo imobiliário aqui. E aqui nós temos, para a gente tá chegando já na parte final, nós temos o portfólio dele. Então ele é um fundo que investe em outros fundos, e nós temos aqui uma série de fundos no qual ele investe. A gente poderia estar falando de todos, mas eu quero só citar alguns que são muito conhecidos aqui. Por exemplo, aqui o HGR11, tá? O QNR11, que são fundos mistos, fundos de shoppings, imóveis e industriais e logísticas. Aqui, ó, em papéis, MXRF11, né? É um fundo muito conhecido, né? Então, olha só, quando você compra aqui uma cota do Kisu, automaticamente você também está investindo lá no MXRF11, tá? Aqui lajes corporativas como o BRCR11, tá? Então, esse aqui é o portfólio do Kisu, certo? E aqui nós temos todo a distribuição dele, né? Então, a maior parte que ele investe é no setor de papéis, nos fundos imobiliários de papéis. Então hoje ele tem mais de 35% da carteira está aqui. Depois, imóveis industriais e logística, um pouco mais de 21%. Em shoppings, 13,71%. Nos fundos mistos, ele investe em 10,57%. Lajes corporativas, 8,82%. Fundos de desenvolvimento, 2,89%. Agência de bancos, 2,75%. No varejo, 2,5%. E indefinido aqui, 1,98%, né? Então ele é um fundo imobiliário aqui bem atraente, bem, na minha opinião aqui, bem legal, né? E agora, né, isso era o que nós queríamos falar aqui desse fundo imobiliário, alguns números, né, um pouco mais aí a fundo. E agora, como eu falei lá no início do vídeo, eu ia deixar a minha opinião, falando se ele está valendo a pena ou não, né, e por quê, se ele vale ou não, certo? Então, óbvio, que eu vou estar falando aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda desse ativo, como eu falei, mas é simplesmente a minha opinião. E a minha opinião é a seguinte, eu tenho ele em carteira. Ultimamente eu acabei comprando mais, inclusive agora nessa última semana eu adquiri um pouquinho mais dele, porque na minha opinião eu acredito que é um fundo imobiliário que ele vai ainda surtir muitos resultados positivos, por ele ser novo, né? E por ele ser um fundo de fundo. E por quê? Olha só, o primeiro ponto já está nessa tela aqui, ó. É a diversificação dele. Ele investe em outros fundos e ele está, na minha opinião, concentrado aqui grande parte em papéis, depois logísticas e shopping. Então isso, na minha opinião, é muito bem diversificado, certo? Então, o primeiro ponto. O segundo ponto está aqui, ó. Nós estamos falando de patrimônio. E na boa, gente, quando ele iniciou em 2020, ele tinha 72 milhões, certo? 2 anos depois, ele tem 410 milhões. Ou seja,
ele aumentou o patrimônio em praticamente 4 vezes mais de 4 vezes, né? Então, ninguém ia colocar dinheiro num fundo imobiliário se ele não fosse trazer bons resultados. Então, é o ponto que me deixa tranquilo e é por isso que eu invisto nele, certo? E depois, o terceiro ponto que eu também acho bem positivo desse fundo são a distribuição dos dividendos, certo? Ele está distribuindo aí na casa de 7, 8, 10 centavos. Eu acredito que ele pode melhorar muito, tá? Tá pagando em torno aí de 0,88% ao mês. Não é muito, eu acho que ele pode melhorar, mas ele está pagando todos os meses, tá? Então, isso é muito bom para o fundo imobiliário e lembrando que esse valor é isento de imposto de renda, tá? Então, que entra aqui entra realmente limpinho, certo? E por último, né, que na minha avaliação ele está valendo a pena ter em carteira, é isso aqui, ó. É o PVP, certo? O valor patrimonial é abaixo, o valor patrimonial de 9,28 e o valor de mercado está abaixo, né? Ou seja, ele está hoje, o valor de mercado, ele está mais barato do que realmente ele vale. Então, o PVP de 0,90. Na minha opinião, isso conta muito também. Por quê? Porque além de a gente ganhar com os dividendos, no caso aqui do QISU 11, o valor de mercado dele está abaixo do que realmente ele deveria valer. Então, significa que a gente pode ganhar um pouquinho mais ainda, porque a tendência sempre, né, de um fundo imobiliário, se ele está muito abaixo do valor patrimonial, é sempre chegar próximo do que realmente ele vale. Ou também, se estiver muito caro, ele descer. E no caso aqui do QISU 11, ele está abaixo. Então, é por isso que eu venho aumentando um pouco mais a minha carteira, porque eu acredito que ele vai se valorizar, né, porque ele está hoje sendo um fundo muito barato do que está sendo negociado aí na bolsa, tá? Então, por esses quesitos aqui, portfólio, patrimônio, distribuição de dividendos e o valor patrimonial sendo negociado aí, o valor dele de mercado sendo negociado abaixo do valor patrimonial, eu continuo comprando o QISU 11 e acredito que ele vale a pena ter em carteira sim. Tá? Lógico que é a minha opinião, né? E a minha opinião aí não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. Tá bom, pessoal? Então, esse era o vídeo que nós queríamos passar hoje. Espero que eu consiga ajudar alguém aí a ter informação aí para buscar mais estudos e quem sabe investir também no QISU 11. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.